Daqui a pouco vamos iniciar. Falta uns minutinhos. Tu experimenta ali, ver se dá uma... faz o teste. Ver se está saindo o som. Muito bem, meus amigos. Então, estamos aqui hoje para mais um dia de trabalho para a nossa querida Caminho da Luz. Então, como diz de praxe, nos dias de sábados, os trabalhos são dedicados às obras da Joana de Ângeles. E hoje teremos mais um tema importante para o nosso momento vivido, nesse momento de perturbação, vamos dizer assim, né? Que é relacionamentos familiares. É um tema que está inserido na obra Constelação Familiar, que é a minha capa aqui. A capa mais moderna agora é outra, mas o livro é o mesmo. E então, para iniciar os trabalhos, vamos nos envolver a todos, né? Porque este momento que estamos todos reunidos, ele tem uma função que é dividirmos vibrações e criarmos um ambiente fluídico propício, né, ao bem-estar tanto nosso quanto do coletivo em geral. Então, as palestras, mesmo não sendo fisicamente no local da nossa Caminho da Luz, mas pelas vias das mídias sociais, e então nossas mentes se interconectam e agrupados formamos uma fonte de luz e de energia que ajuda nossas comunidades e o planeta. Então vamos à nossa prece inicial. Bondoso Deus, Jesus amigo, agradecemos por mais este momento de união, agradecemos pelo envolvimento dos bons espíritos neste momento, que as luzes divinas do nosso Pai Celestial, que o abraço fraterno do nosso amigo Jesus e o carinho dos bons espíritos amigos estejam com todos nós nesta noite, envolvendo-nos carinhosamente, dando-nos serenidade e paz nos corações. Obrigado, Senhor, e iniciamos o trabalho da noite. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, deste tema, relacionamentos familiares, se nós pensarmos no momento do mundo em que vínhamos, né, numa corrente entre ter, poder, exibir-se, desfrutar, né, imagem pública, mídias sociais, ser o melhor, ser competitivo, e se provocar inveja, então era o auge, porque daí eu estaria no clímax, né? Eu sou invejado por todos. Então, nesse ambiente, nesse foco, perdeu-se o sentido existencial da vida. E aí veio uma pandemia. E as pessoas tiveram que ir para suas casas, pensar um pouco e viver em família. E aí surge um novo drama, vamos dizer assim, na vida das pessoas, que é o relacionamento familiar. E nesses relacionamentos agora, que a gente sabe, né, que aconteceu muitos casos de separações e agressões de toda ordem.
Então, essas patologias do comportamento se evidenciaram, porque não era um hábito comum viver em relações familiares frequentes. Eram pontuais, momentâneos, né? Então, desequilíbrios emocionais, álcool, e depressão, tudo isso surgiu com esse momento. Como dizemos nós, né, os espíritas, caiu as máscaras. Agora temos que demonstrar quem somos e o que somos em relação a tudo que se apresenta. Então tudo isso vem desse vazio existencial, né, que é esses interesses pelas coisas imediatas. E esqueceu-se da prece, da solidariedade, do afeto, né, e das relações familiares. Então é urgente a alteração do foco desses interesses para a conquista da paz, para o trabalho da beneficência, para as questões espirituais, né? E relações familiares. Então temos que nos voltar um novo foco nas relações familiares. E o que é família? Porque já que é um termo esquecido, vamos começar bem do início. Começar desde o conceito e sua história, né? A família, que é um grupamento de caracteres e gêneros semelhantes, são resultado de agregações de espécimes. Então pode ter famílias de plantas, famílias de animais e tudo que tiver dentro da mesma classificação. Juridicamente, para nós, a família é a união de dois seres que se elegem, né, para uma vida em comum. Duas pessoas que se elegem para uma vida comum. Aí, juridicamente, está iniciado um núcleo familiar. Mas o homem, desde a sua pré-história, né, pelo seu instinto gregário de viver em grupos, até por uma questão de preservação da vida, ele foi se formando dentro de agrupamentos assim lá na antiguidade, semi-bárbaros, vamos dizer assim, e por essas eleições, então foram aprendendo a defesa dos dependentes, o surgimento, assim, um breve surgimento de uma aglutinação familiar, né? Então, desde da época primitiva até os povos orientais, aí, as regras de comportamento foram mudando em relação aos pais, os legisladores personificados nos anciãos, e desses para os filhos, né? E o clã foi tendo uma certa importância. Daí na Grécia Antiga, nos Espartas, que era uma comunidade, um regimento social militarizado, a família não era desvalorizada, porque todos pertenciam ao dito exército, e todos os filhos eram destinados à luta. E nesse modelo não durou muito tempo essa sociedade. E ressalvado Atenas, que também era na Grécia, mas que tinha lá seus filósofos e mais um instinto de beleza e organização, também substituiu a família pelo Estado, algumas atribuições que eram da família substituídas pelo Estado. Então demorou um pouco mais, mas também se degringolou esse modelo de sociedade. Então coube a Roma antiga organizar, assim, através das leis do seu Senado, valorizar, regrar os direitos e deveres das pessoas, e com isso as famílias tiveram um valor mais legal, vamos dizer assim, juridicamente. E aí o mundo veio andando, na Idade Média piorou, porque desfigurou a família, né? Porque naquele tempo, os filhos eram doados à igreja ou ao dominador do momento, né? Então esse modelo da Idade Média atrasou assim, por muitos séculos a evolução da humanidade. E hoje retorna essas investidas contra a organização familiar, porque tem
pessoas que querem aprovar leis e regras da poliandria, que é uma mulher com vários maridos, ou da poligamia, que é um homem com várias esposas, e querem a legalidade de poder unir matrimônio com animais, né? Então, olha, investida de toda a ordem. Mas isso não vai vingar porque o ser humano em si, ele da própria natureza, ele é cooperativo, ele é fraterno, né? E tem um sentido de fidelidade. Ele não, fora disso, ele tem algum transtorno ou algum desequilíbrio. Então, aí chegamos no nosso núcleo familiar, que muitos consideram a minha casa, a nossa casa ou o lar, mas tem diferença. A casa é a construção, é os tijolos, a cobertura, os móveis. O lar são sentimentos, é a renúncia, é a dedicação, é a atenção, o silêncio às vezes, é o zelo, é o carinho, é o amor pelas pessoas, né? Então tudo isso, e todos aqueles vínculos que temos de afetividade e pelos filhos, consequente dessa união. E nessa formação familiar, no Evangelho, no capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, tem aquela parte onde Jesus fala que não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunidade, da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então ele fala que mesmo dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos de espírito do que se fosse pelo sangue. Os laços familiares, então, eles são mais abrangentes do que o nosso núcleo familiar. Nós temos amigos e eu tenho muitos que são verdadeiros irmãos mesmo, né? Mesmo não convivendo muito, mesmo aí na nossa casa espírita, o sentimento é de irmandade, né? Mesmo não tendo relações estreitas, mas e assim como nas famílias, né? A gente tem parentes ou primos ou tios ou mesmo irmãos que às vezes não são tão próximos quanto a outros. E nos nossos grupos sociais também tem pessoas que são próximas, são consideradas como irmãos, e tem outras que são íntimas, que tem diferença no trato, mas a irmandade é igual. Então, nós temos as famílias pelos laços corporais, né? Que esses laços corporais são frágeis, assim como a matéria, ele se extingue com o tempo, ele não é duradouro, porque os interesses são diferentes e moralmente eles não são robustos, né? E as famílias com laços espirituais, eles se fortalecem e permanecem eternamente. A gente tem, ao desencarnarmos, quando chegamos no mundo espiritual, nós vamos reencontrar vários espíritos, irmãos e amigos que participaram de nossas vidas passadas e por hora estão distantes em outra reencarnação ou em outros afazeres, né? E então o sentido familiar de irmandade, ele é muito amplo. E Jesus, naquele momento, tinha uma reunião que estava próximo da casa dele e tinha muita gente, uma aglomeração de pessoas, onde a sua mãe e seus irmãos foram procurá-los. E alguém lá disse: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí lhe procurando. E ele diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Então, nesse momento, ele quis dizer aos seus discípulos que estavam ali, né? Tem toda a história ali no Evangelho, vocês podem procurar. Então ele quis dizer para os seus discípulos que aqui está minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família, pelos laços do Espírito, é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus.
Então todo aquele que faz a vontade de Deus, que é espirituoso, né, vamos dizer assim, no modelo moral cristã, é meu irmão e minha mãe. E ele classifica isso como minha mãe e meu irmão porque nós trocamos de papéis, né, nas nossas reencarnações, então é uma simples terminologia de irmandade. Apesar de a minha mãe ser minha mãe hoje, ela pode ter sido minha filha em outra reencarnação, ou meu filho, porque às vezes se troca também de sexo. Então, o conceito de família, ele se entrelaça assim, em diversas amplitudes, e ele vem desde o pequeno núcleo ao grande núcleo, à grande família universal dos espíritos, né, com todos os planetas e tudo mais. E aí chegamos nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles são comuns em todo o universo. As coisas mais complexas do universo são feitas por relacionamentos de partículas que se identificam na mesma vibração. Então veja que é muito semelhante, o micro, o macro, e é tudo muito semelhante. As nossas ações emocionais, o nosso comportamento, a nossa vida é muito semelhante ao que existe no universo. Então os minerais também se aglutinam por vibrações semelhantes. E os vegetais, eles se relacionam intensamente, mais do que a gente imagina. Porque o intercâmbio das vibrações entre as espécies e dentre as árvores e vegetais de toda ordem, e ainda mais ficam mais sensíveis na época da polinização, que é o momento de fomentar a vida. Então, os hindus e os orientais, eles têm uma classificação de uma árvore que se chama pipal, que aqui também é conhecida por pipala, e ela é tipo mãe das árvores. Aqui no Brasil, os nossos índios têm a sumaúma, que é uma paineira também, que é a árvore símbolo da Amazônia, que também é considerada a árvore principal, a árvore mãe de todas as árvores. Então, toda uma floresta, ela tem interligação, elas se relacionam, algumas através das raízes, outras pelos ventos, né? Então, quando a gente vê nos filmes aquelas cenas que alguém vai provocar algum mal, alguma atitude, e os pássaros levantam voo e voam, né? Às vezes não é tanto pelo barulho que provocou a revoada de pássaros, mas pelo arrepio das árvores, que sentem a energia negativa, a energia má. É como a gente que arrepia o pelo, ela também reage, e os pássaros sentem e voam, porque elas têm esse sentido de relação. Então as árvores se protegem, né? Os vegetais, as florestas se protegem. Até eu lembro do meu tempo da infância, que a minha mãe, no meu tempo de infância, nós brincávamos no rio, no mato, e ela sempre dizia, quando passar por baixo de uma aroeira, cumprimenta ela, para ela não largar um pó, que a aroeira larga um pozinho que dá alergias, né? Então nós tínhamos que passar pela aroeira e dizer bom dia, aroeira, ou boa tarde, aroeira, para ela ficar de bem. E os orientais dizem que quando nós formos entrar assim no mato, numa floresta, nós devemos fazer o que eles usam, né? Um sinal assim, venham em paz, para que a floresta sinta que eu não sou agressivo e nada vai me acontecer, não vou ser agredido, nem bicho, nem animais peçonhentos, nem nada. Então tu vê que o sentido familiar assim é muito amplo, né? As minhas ações, elas interferem no meu grupo familiar, tanto de animais, vegetais e dos planetas. Então o meu bem pensar, o meu egoísmo, a minha má conduta,
ele é um grão de poeira que contamina um ambiente limpo. No universo não interfere muito, mas ele está ali, é uma sujeirinha, vai ter que ser consertado. Mas no seio familiar, a minha má conduta, o meu mau proceder, ele é uma pedra no caminho, às vezes uma rocha, uma parede. Então o meu bem agir, o meu bem proceder, que é o contrário, do mal proceder, ele entra em sintonia com toda esta harmonia do universo em que Deus nos proporciona. E eu ganho muito com isso. Então, esse meu bem proceder, eu entro nessa harmonia do universo e eu ganho paz de espírito, eu ganho imunidade, eu ganho saúde física, emocional. Então, a Joana diz, o ser humano não pode viver sem os relacionamentos que lhe são básicos para o enfrentamento dos desafios da vida e para desenvolver os valores e virtudes que todos temos de forma embrionária. Quer dizer, sozinhos nós não desenvolvemos, a gente precisa de relacionamentos. E o núcleo familiar é a base da sociedade. Toda a nossa organização do universo parte de individualidades, pequenos núcleos, médios núcleos, né? Então, eu sou uma individualidade, daí eu tenho meu pequeno núcleo familiar, depois eu tenho meu núcleo mais ampliado das pessoas que eu convivo, depois eu tenho a minha cidade, eu tenho meu país, eu tenho meu planeta, e do meu planeta eu tenho o outro planeta, constelações e assim vai. Então esse modelo se repete no universo. Tem aquela fábula do porco-espinho, das relações, né? Que quando tinha uma era glacial, que eles se aproximaram, ficaram todos juntos e acabaram se machucando. Né? Eu vou contar rapidamente. E então alguns se sentiram maus por essa aproximação e se afastaram. Esses morreram de frio porque ficaram sozinhos. E os outros se juntaram com mais cuidado, respeitando as individualidades, né? Respeitando a privacidade. Então, isso cabe para nós, então, respeitar os sentimentos, as conquistas e respeitar a realidade de cada um. Esse modelo do porco-espinho, ele é um bom exemplo de como devemos devemos conviver entre família, né? Então nós não podemos nos chegar muito, que machuca, e também não podemos nos afastar e ficar sozinhos, que acabamos morrendo, né? Como na história, morrendo sentimentalmente. Então somos todos individualidades, e nós temos que observar os filhos e descobrir a que nível espiritual eles se encontram, né? Os seus desejos, suas possibilidades. E então é o dever dos pais fazerem isso, essa análise, porque assim nós conseguimos ver de que maneira agir com este filho ou com aquele filho, porque todos temos diferenças e não somos iguais em desejos e comportamentos. E certamente haverá confrontos, porque tem filhos que não correspondem ao modelo familiar, né? Mas se nós temos um modelo, vamos dizer assim, uma postura moral adequada, a gente enfrenta esses confrontos, administra eles com sabedoria, com equilíbrio. Então a constelação familiar, ela deve ter este sentimento de afetividade, sem exageros, como diz a Joana, sem pieguices, né? E uma disciplina sem rigidez também. Isso tudo faz parte da convivência. E um ponto importante, a convivência maternal, em frequente contato com os filhos, desde o nascimento, né, contribui para a segurança emocional deste ser e a alegria de viver. Então, diz a Joana que em muitos transtornos depressivos da infância, destaca-se a ausência da mãe. Isto é, do seu carinho, do seu contato físico,
né, deixando na criança uma impressão de abandono. Mas que isso resulta em melancolia, em amargura, né, e depressão, em alguns casos. Então, mas o interessante é que o retorno da mãe, o apoio, o afeto, produz uma imediata alteração dessa conduta da criança. E ela recupera a saúde e a alegria de viver imediatamente. Então, essa convivência no lar, hoje, não é muito valorizado essas mulheres, né, mães, eu digo, ou pais, né, que cuidam só dos filhos, que são os ditos do lar. Se formou muito o conceito de que tu não trabalha, tu não é produtivo, tu não tem o seu próprio valor. Não, mas esses que cuidam dos filhos e do lar têm um trabalho enorme, estão contribuindo enormemente para a sociedade, né? Porque estão formando cidadãos que serão muito úteis na sociedade. E, inclusive, tem uma amiga nossa que mora na Alemanha e ela optou em cuidar dos filhos. E ela contava para nós que, quando perguntavam para ela se ela trabalhava, não, assim, quando ela estava indo no trem ou para algum lugar, ela dizia, não, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos. Diz que olhavam para ela com estranheza, porque ela não estava sendo, no modelo deles, não estava sendo útil para a sociedade, né? Enfim. Mas o lar, né? Ele é um lugar de deveres, de aprendizados, de sentir a família, de programar alguma festa que auxilie nos relacionamentos sociais. Então, o lar tem essa função de agregação, de união, e mesmo com dificuldades e problemas nesse lar, né, como é natural e sempre tem, devemos examinar com naturalidade, assim, sem revoltas ou disfarces, né? Aquela falsa ideia de que está tudo bem, que isso também é muito importante, que quando nas relações não temos uma confiança, uma lealdade, a família, a lealdade nessa convivência doméstica, né, a família já começa a se desestruturar e caminha para o desmoronamento, quando falta lealdade entre as pessoas. Deu uma pausa aqui. Continua? Continua. Tá, é importante, então, que... Deu uma pausa aqui no meu celular. É importante que todos estejam, então, informados do que acontece na família. Isso é importante para o conjunto familiar. Claro que resguardado as crianças, né? Não que elas não se considerem elas, mas para resguardá-las de sentimentos que não ajudam na sua evolução, na educação dos seus sentimentos. Então, temos casos, a gente conhece, na nossa casa espírita, no atendimento fraterno, tem muitos, né, de casos que vão descobrir, por exemplo, que viviam uma vida modesta e tinham uma vida simples, com certa dificuldade, e daí o pai morre e descobre que ele tinha milhões na poupança. Disse, mas por que nunca falou, sabe? E daí qual é o sentimento da família? De desgosto ainda. E talvez o pai até estivesse pensando em proteção, mas nunca conversou com a família, nunca abriu, né? Eu lembro de um espírito que no mediúnico também, no atendimento mediúnico, que reclamava do papel que ele tinha assinado, que papel, né? Que ele ficou em dificuldade financeira, mas não contou para a família. E a família continuou gastando, até que chegou um momento que trancou de vez. Retiraram eles da casa, ele perdeu tudo. E aí a esposa e os filhos foram embora, ofendidos, magoados, por ele ter provocado aquela situação. Então ele deveria ter falado antes e ido prevenindo já situações. Essa é uma questão da lealdade, né?
E quando nós não temos e quando o lar é carente, vamos dizer assim, desses sentimentos de lealdade, de alegria, de respeito recíproco, as pessoas vão procurar fora. E aí entra a questão dos filhos, né? E que são as ditas proibições, que às vezes os filhos querem alguma coisa e não é só porque falta às vezes a amorosidade, o carinho, às vezes, é pelo próprio interesse das crianças, né? Dos jovens, né? Das descobertas da vida. Então os pais às vezes não pode isso e pronto. Por quê? Porque eu sou teu pai e estou mandando. Então diz a Joana que esses adultos impacientes e imaturos, por eles não explicar as razões do certo e do errado, dos comportamentos, né, o que leva a esse comportamento, a uma atitude, o próprio jovem ou a criança fica mais interessado ainda em descobrir aquilo que ele deseja. E então a explicação correta e oportuna no momento em que chega o assunto à mesa, né, essa explicação faz com que se elimine esse imaginário infantil daquela atração e ele concorda, sem traumas. Então se vê que relações, afetividade, lealdade, né, e como diz a Joana, o diálogo franco e aberto, ela fala, em torno de todas as questões é sempre solucionador de enigmas e amigo do bom entendimento. Seja isso na família, no lar, no trabalho, na rua e na sociedade como um todo. Isso a Joana fala. E também temos que considerar que como núcleo familiar, nessas relações, que os pais às vezes também não estão bem, né? E aí cabe, sei lá, os pais às vezes também não são, a maioria de nós ainda não somos totalmente maduros, né? Temos conflitos, incertezas, frustrações. Então os filhos devem, claro que filhos já com idade para isso, né? Devem entender e procurar auxiliar esses pais, né? Nesses momentos e demonstrar-lhe afeto e carinho, e o apoio, gratidão. E desta forma esses pais têm um sentimento de pertencimento ao grupo familiar. E esse sentimento de pertencimento, tanto no grupo familiar como no coletivo, faz com que nos sintamos bem. Que tem até pesquisas de cidades que foram feitas, onde esse sentimento de pertencimento, onde ajudava o outro, as pessoas eram mais felizes. E aonde foi quebrado isso, não eram tão felizes. Isso dá para procurar até na internet, que não dá muito tempo de falar isso. Então a consciência do bem-estar dentro do lar, dentro dessas relações familiares, é o resultado da participação de todos. Um bom lar é aquele da qual sentimos saudades quando estamos longe. O acolhimento, o abraço fraterno, né? Os cheiros que nos trazem lembranças, às vezes sentimos um cheiro, lembro da minha avó que fazia bolinho, lembro da minha mãe que fazia aquela comida especial. Então esse lar que nos sentimos saudades é porque tivemos um bom lar. Então, e também um ponto interessante, às vezes nós temos na família membros que não se ajustam, né? Que como espíritos que somos, às vezes não tem espíritos que vêm para resgate ou para reconciliação entre os membros da família. E então o nosso sentimento também não é de expulsão, é de compreensão para esse membro que chega. E da mesma forma, no nosso convívio social e fora da casa, tem espíritos rebeldes
que nós temos que ter um comportamento equilibrado e desafiador, né? Então a família é a célula primordial do grupamento social. É onde se inicia. Uma sociedade próspera e feliz se inicia no núcleo familiar. Uma coisa aparecendo aqui. Então, manter um convívio agradável e sadio é regra de bom proceder, pois os percalços que vamos enfrentar na vida, eles são enfrentados com base naquilo que tivemos de aprendizado na família. Ou seremos felizes ou seremos desequilibrados de acordo com a base familiar que tivemos. Então é muito importante o relacionamento familiar. E Jesus, e dentro dessas questões de relações, nós temos um modelo, né, que é um manual, não é um modelo, um manual que é o Evangelho. Então o Evangelho vai nos dar ali todas as diretrizes do bom proceder e como nos bem relacionarmos em família. E Jesus falava assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então, Jesus, nessas palavras, coloca: se eu seguir esse modelo, os ensinamentos dele, eu estou construindo um lar, uma base familiar em cima de uma rocha. E todos aqueles descendentes desse lar serão firmes moralmente e dentro da sua estrutura sentimental como uma rocha. E suportarão as dificuldades e os percalços da vida com severidade, né, sem perder a ternura, né? E o Kardec coloca isso no Evangelho também, da importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus e com sabedoria, com prudência, para edificar o caráter dos nossos filhos e nossos familiares em bases sólidas. Então, o Kardec fala que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Então vejam, meus amigos, meus irmãos, que não é difícil as relações familiares. Temos que ter um certo esforço, né? Um esforço de dedicação, um esforço de abnegação, de trabalho para manter a unidade familiar. E o sentido de compreensão, de acolhimento, né, faz com que as pessoas estejam envolvidas nesse ambiente, nesse sentimento e se sentam confortáveis dentro do nosso lar. As relações familiares são importantes para a formação da nossa sociedade. E se nós pensarmos as injustiças sociais, né, elas são uma afronta à família humana. Então, mesmo no nosso núcleo, se nós permitirmos fora do nosso núcleo as injustiças, estamos também afrontando essa grande família universal, que são o todo, os nossos irmãos, né? Então, nós
nós sempre teremos que fazer um pouco mais, como para fortificar as relações. Se me pedem um café, tu faz o café e mais um biscoitinho. Se me pedem uma água, tu traz uma água e mais um pedaço de fruta, entende? Estou dando um exemplo muito básico. Então, fazer um pouco mais do que é pedido, e as pessoas se surpreendem com isso e se sentem, vamos dizer assim, carinhosamente afetadas, né? Envolvidas com esse carinho. Então, esse é o nosso grande trabalho de envolvimento e de trabalho para produzir novas gerações, ou esses nossos filhos, né? E que possam ser produtivos, úteis e dentro da sociedade, com essa base moral cristã, com o evangelho no lar, né? Com tudo isso que o Espiritismo nos proporciona, ensinando sempre a recorrer à oração, à prece em momentos de dificuldade, que isso proporciona também a formação de um ambiente favorável dentro dos lares ou dentro do nosso próprio templo interior, que seria nós mesmos. Então é isso, meus irmãos, para o dia de hoje, que possamos entender um pouco sobre essas relações familiares. E a Joana de Ângeles tem várias obras e ela cita assuntos familiares, de família e relações em muitas delas. Quem se interessar, e quem se interessar também no Evangelho, no respeitar pai e mãe, ali naquele capítulo, que também demonstra muitas lições ali de como proceder. Agradeço a todos e vamos para a nossa prece de encerramento. Mestre amigo, bons espíritos amigos, agradecemos por este momento, agradecemos pelo envolvimento que tivemos todos nós e agradecemos pelas luzes amorosas, o carinho que nos foram dados neste momento. Que as luzes dos céus estejam em todos os lares neste momento, criando um ambiente propício à saúde espiritual, à saúde emocional de todos que ali habitam. Que os bons espíritos amigos envolvam-nos sempre, dando-nos boas intuições, dando-nos boas ideias, nos conduzindo para o caminho do bem, do amor, da fraternidade, que possamos todos sermos participantes entre nós, hoje e sempre. Agradecemos a todos a bondade e o carinho, que assim seja. Muito bem, meus amigos, uma boa noite a todos e até próxima live da Caminho da Luz, que é terça à noite às 20 horas. Obrigado.